Bom dia, mais uma oportunidade da gente estar dando uma melhorada nos nossos hábitos, nos nossos pensamentos, na nossa rotina. Mais um encontrinho aqui com a Nutri hoje. Então estamos aí mobilizando os seguidores a terem um pouquinho mais de atenção, né, nos quadros e sintomas de saúde através dessas lives. As lives, então, elas vão sempre ser realizadas de terças-feiras, às 8 horas da manhã, para a gente trazer aí um maior entendimento de um quadro de saúde e bem-estar adequado, para que vocês possam também pensar um pouquinho fora da caixinha do que é realmente ter saúde, bem-estar. Hoje em dia, infelizmente, a medicina ela vem tratando a gente como de forma segmentada, né? Não como um ser humano realmente de dentro para fora. Então, hoje eu vim trazer para vocês alguns sinais e sintomas de quadros que parecem depressão na mulher 40 a mais, né? Mas não são. E muitas vezes são tratados com antidepressivos, uso de remédios psiquiátricos, né, com efeitos colaterais gravíssimos, e diversas outras questões não são olhadas, né, não são investigadas num quadro da mulher 40 a mais, né? Então hoje eu vim trazer essa escuta, né, para a mulherada, que a mulherada merece, né, ter essa informação de saúde e bem-estar, trazendo um pouco de algumas situações que vocês podem investigar e questionar, às vezes, no médico de vocês, né? Que muitas vezes são confundidos com sinais e sintomas da menopausa. E aí as pessoas, elas já buscam a questão mesmo do uso de remédios psiquiátricos. Bom dia, Lulu, obrigada pela força, pelo apoio. Mais uma terça-feira aí juntos, né, para que as pessoas realmente consigam enxergar um pouquinho do que é realmente ter saúde e ter realmente uma escuta, né, de alguns sinais e sintomas que podem ser confundidos com um processo depressivo, tá, pessoal? Principalmente na mulher 40 a mais, né, porque a mulher 40 a mais, ela tem todo um declínio, né? Tem toda uma alteração hormonal, falando um pouquinho da pré-menopausa ou da menopausa, que às vezes se confundem, né, com alguns sinais e sintomas da menopausa, tá? Então, às vezes, um brain fog, né, uma falta de ânimo, às vezes uma confusãozinha de memória. E isso tudo, na verdade, não é normal a gente conviver com esses sintomas, né? De perda de massa magra, sintomas de fogáceo, sintomas mesmo, às vezes, de falta de energia. Tudo isso a gente tem como reverter, né? Hoje em dia, essa epigenética que a gente vive, esse ambiente que a gente vive, ele é altamente inflamatório. E a gente não consegue realmente se livrar de algumas questões que vão se unir aí com os sinais e sintomas da pré-menopausa. Pessoal, então, para quem está assistindo a live, tá? Sejam bem-vindos. Eu sou a Flávia Arruda, Nutri Esportiva Integrativa. Hoje a gente vai estar bonificando, né, as pessoas que estão aqui assistindo a nossa live através de um e-book de limpeza do seu intestino, né, da nossa flora intestinal, que eu vou estar também falando um pouquinho sobre intestino, né, que tem muito a ver com a questão da saúde mental. Então, se você quer conhecer um pouquinho sobre o seu quadro de saúde, a gente vai estar disponibilizando agora aqui na live um formulário para poder avaliar o grau da inflamação do seu corpo, tá? Então, para quem tiver interesse de receber esse formulário e me responder, né, com o resultado do formulário, nós aqui da Nutri iremos estar disponibilizando um e-book de limpeza do seu terreno biológico para melhora do seu intestino. Bom dia, Lulu! Tá? Então, se você quiser, né, avaliar o seu quadro de saúde como um todo, o processo inflamatório, tá? Ver como é que tá a sua saúde, a sua questão da inflamação, que hoje em dia, devido a essa epigenética que a gente vive, está crônica, né? Pelos alimentos que a gente come, achando que são alimentos, mas são produtos alimentícios, né? E não são alimentos propriamente ditos. Botem aqui nos comentários, eu quero,
que o nosso marketing vai enviar esse formulário para avaliar o grau da inflamação do seu corpo e aí depois vocês podem me devolver com o resultado, né, desse formulário e aí a gente vai disponibilizar para vocês um e-book gratuito da limpeza do seu terreno biológico para melhora da sua saúde intestinal, pessoal, que é a chave do emagrecimento, da saúde mental, de doenças dermatológicas, uma gama de alterações que acontecem no nosso organismo que podem estar ligadas com a sua saúde intestinal e muitas pessoas, elas nem se preocupam em olhar muitas vezes o formato das fezes, né? Mas a gente vai comentar sobre isso mais pro meio da live, então sejam bem-vindos, já temos aí 5 minutinhos, acho que quem pôde entrar já tá aí, então eu não vou me alongar muito, tá? Pra poder a live não ficar muito comprida, porque eu tenho bastante conteúdo aí pra disponibilizar pra vocês, ok? Então, pessoal, escrevam aí eu quero para receberem aí o formulário, né, para poderem ir engajando aqui com a Nutri, perguntem as dúvidas de vocês, tá? É um tema muito legal, é um tema muito importante para a mulherada, né, que tá aí chegando nessa fase dos 40 a mais e às vezes confundindo aí sinais e sintomas com depressão e acabam utilizando aí remédios psiquiátricos, né, aonde o básico nunca foi feito e nunca foi perguntado, né, numa consulta com ginecologista ou com endócrino, que é a questão de diversos sinais e sintomas e estratégias que a gente tem que observar antes de usar um antidepressivo, tá bom, pessoal? Então eu vou começar aqui falando um pouquinho sobre a compulsão alimentar, tá? Então muitas vezes a mulherada busca aí ajuda ou de um antidepressivo ou então até de um Ozempic da vida, ou do Monjaro, que são as canetinhas do milagre, né? E o médico nunca pergunta pra ela se ela já usou anticoncepcional, pessoal. O uso da pílula anticoncepcional diminui muito a produção de estrógeno, tá? Do estrogênio, tá? Que é o hormônio da mulher, é o hormônio feminino. E isso pode gerar muita falta de estradiol no seu cérebro, aumentando muito a questão da compulsão alimentar, tá? Então a depressão, ela tem a ver tanto com o quadro da falta de estrogênio, tá? Da baixa da produção de estrogênio, como também do excesso de estrogênio no cérebro, tá? Então essa é uma questão. Bom dia, pessoal, bom dia, bem-vindos. Vamos lá. Sejam bem-vindos. Então essa é uma questão que a gente tem que avaliar muito, o uso de anticoncepcional com quadro depressivo, tá? E você muitas vezes chega no psiquiatra, ele nem pergunta se você vai no banheiro, né? Quais são as medicações que você usa, se você suplementa, se você não suplementa, ele quer já te passar um antidepressivo, que é uma medicação que não vai tratar, né, a sua compulsão alimentar, ela vai só tirar o sintoma, tá? Então, a medicina tradicional hoje em dia, ela não, vamos dizer assim, ela não trata a causa do problema. Ela trata muito aquele sintoma que você está apresentando de uma forma paliativa e você vai ficar meio que refém dessa medicação, tá? Então, a falta de estrogênio e o uso de anticoncepcional é uma questão que eu trouxe aqui já de primeira instância para que vocês avaliem isso no consultório no momento que vocês estiverem procurando ajuda com um psiquiatra ou com um médico específico de saúde mental. Tá? Ou então, como eu relatei anteriormente, né, a inflamação, o processo inflamatório que a gente abordou na outra live, na live da semana passada. Então, quem tiver interesse para preencher o formulário, para saber o grau de inflamação do seu corpo, é só deixar aqui nos comentários eu quero, para vocês avaliarem se vocês precisam de ajuda primeiramente de tratar essa inflamação, tá? Então, na terça-feira passada, a live tá gravada. Se você tiver interesse de avaliar aí alguns quadros inflamatórios do seu corpo, é só você assistir a live anterior para que você possa ter acesso a esse conteúdo, que muitas vezes se confundem aí com diversos sinais e sintomas, né, do nosso corpo, que às vezes as pessoas buscam medicações muito fortes e que na verdade não é necessário. Às vezes é uma suplementação de vitamina, mineral ou algumas outras questões que a gente vai abordar aqui, tá? Então, quando a pessoa ela tá muito inflamada, cronicamente inflamada, a gente tem a predominância e o excesso do estrogênio, né? Diferente do que eu comentei anteriormente, que eu relatei anteriormente. E esse excesso de estrogênio, ele aumenta muito a impulsividade e diminui muito a saciedade também, tá? E aí, às vezes, ele até gera
um transtorno de personalidade, aquela paranoia, sabe? Então isso é uma questão que a gente tem que avaliar muito, tá? Porque é o que acontece na pré-menopausa, essa alteração estrogênica, tanto a falta, né, devido ao uso de anticoncepcionais por muito tempo, e também esse excesso de estrogênio, tá? Gerando aí a diminuição da saciedade, gerando a impulsividade também, e aí gerando esse estado de paranoia, muitas vezes confundido aí com quadro depressivo, tá? Então a primeira questão é avaliar como que tá a produção do seu estrogênio, tá? E aí buscar uma ajuda, porque existem vários alimentos que podem contribuir com essa adequação, né, da produção do estrogênio e suplementação também, que eu vou conversar com vocês no final da live, tá? Então, para avaliar o seu quadro inflamatório, coloquem aqui "eu quero" nos comentários, que o nosso marketing vai estar enviando esse formulário de inflamação gratuitamente para vocês, para que vocês possam avaliar qual é o quadro de inflamação que vocês se encontram atualmente, gente, que muitas vezes são confundidos com quadro de ansiedade e depressão na mulher 40+, tá? Então eu tô disponibilizando esse e-book, é só colocar então "eu quero" aqui nos comentários, tá? Uma outra coisa que pode acontecer e se confundir com sinais e sintomas depressivos é a questão da perda muscular, gente. A mulher 40+, ela perde 1% de massa magra anualmente, às vezes até a partir dos 35 anos, e isso tá totalmente ligado com a falta de saúde mental. Quanto menos músculo a gente tem, quadríceps, tá? Na região do glúteo, e mais acúmulo de gordura visceral, comprovado cientificamente que isso diminui a ação estrogênica no cérebro, gerando menos sinapse, né? Menos ligação entre os nossos neurônios e menos saúde mental. Então, a questão da massa magra, ela tá muito ligada com a saúde mental. A presença de demência, Alzheimer, Parkinson, tudo isso ligado com a questão da sua massa magra. Então, mulheres que não praticam atividade física, mulheres que são sedentárias, né, que não ligam para essa questão da musculatura, não precisa ser uma fitness, né, mulher fitness, mas procurar se mexer, procurar ajustar a questão da atividade física pelo menos aí 2 a 3 vezes na semana, para que você possa pelo menos manter a sua massa magra e não perder. Tá totalmente ligada com a questão da sinapses, né, do nosso cérebro. Quanto menos músculo, menos sinapse no nosso cérebro, tá? Então isso é uma questão muito importante que vocês devem avaliar. Quem aqui gosta de praticar atividade física, conta pra mim, né? Comenta aqui qual atividade física que vocês fazem. Porque isso, pessoal, é muito importante pra mulher 40+, garantir a questão da produção da musculatura. Sem músculo não existe saúde mental, tá? Diversos estudos comprovam isso cientificamente, com respaldo e com análises clínicas profundas de que menos músculo gera mais demência, tá? Então, avaliem aí o seu quadro inflamatório, coloquem aqui "eu quero" para receberem o formulário aí de avaliação do quadro do seu quadro inflamatório, né? Para que a gente, depois que vocês devolvam esse formulário preenchido, a gente possa disponibilizar aí um e-book de limpeza do seu terreno biológico, do seu intestino, tá? É um e-book super legal e bem facinho, de 3 dias, rapidinho você consegue aplicar esse protocolo aí na sua rotina. E aí, pessoal, como é que tá a atividade física? Como é que tá a questão da massa magra aí na mulherada? Vamos nos comunicando aqui para que eu possa ajudar vocês, tá? Além disso, também, uma coisa que acontece muito, né? É a questão da falta de coenzima Q10 na mitocôndria, né? Então, quando a mulher, ela relata a questão da falta de energia, a questão da fadiga, a questão do cansaço, não tenho vontade de sair da cama, é normal, é da pré-menopausa. Não é normal viver com sintoma de pré-menopausa, gente. A gente tem que entender que a gente não precisa viver com todos esses sinais e sintomas, que são sinais e sintomas que a gente consegue reverter,
tá? A gente consegue avaliar e consegue realizar a suplementação e consegue diagnosticar através de exames de sangue essa ausência de vitaminas, minerais, coenzimas, né? Aminoácidos, proteína, para poder ajustar, gente, esses sinais e sintomas da pré-menopausa, tá? Então, uma questão muito importante, relação de amor e ódio nas atividades físicas. Eu sei que não é fácil, né? Mas assim, lembrar que o nosso corpo, o nosso cérebro, ele demora 21 dias para se adaptar a novos hábitos. Então a gente tem que ser persistente inicialmente, procurar atividade física que você assim, goste, não, que não seja tão massacrante você fazer. Por exemplo, musculação às vezes é um esporte que é solitário, então às vezes procurar um esporte que vai trazer aí uma comunicação melhor, né, com alguns amigos ou colegas, um funcional, né, um esporte mais de sala, ou então você iniciar com uma yoga, ou então até um pilates, e buscando essa conquista, tá, pessoal, porque o cérebro ele demora realmente 21 dias para se adaptar aí a novos hábitos, tá? Então, persistir mesmo, né? Não adianta você tentar uma semana e falar, ai, não consigo, ai, tô muito cansada. Que o nosso corpo, ele demora mesmo, tá? Uns 21 dias para se adaptar na questão mesmo de novos hábitos, tá? E 2 dias para ir, parece que nunca foi. Mas é isso, tá? Busca aí qualquer atividade física que você tenha um pouquinho mais de prazer, para você começar a, vamos dizer assim, tirar o ferrugem, tá? Você vai ver que o corpo, quando você parar de fazer, ele vai começar a pedir, mas isso é uma persistência mesmo, né? É uma questão mesmo de, às vezes até de melhora da sua rotina na questão de persistir mesmo, né? Se você colocar 3 vezes na semana, já vai te ajudar, tá? E se você tiver condição, às vezes, né, para estimular, pagar um personal, né? Não é todo mundo, eu mesmo não tenho condição de ter personal, vou na força do ódio também, mas a gente tem que tentar correr atrás das nossas metas e objetivos, um alongamento, um pilates, uma yoga, isso tudo vai te, vamos dizer assim, fortalecer para que você busque e evoluindo essa questão da adesão da atividade física. Subir uma escada, às vezes, poxa, hoje eu não consegui ir na academia, eu moro no 3º andar, sobe uma escada, desce 2 pontos antes do ônibus, vai andando, né? Isso tudo também ajuda, tá? A dar uma mexida no corpo. Óbvio que não é uma atividade física direcionada, mas já tira você do limo, tá? Nos dias que você não consegue estar tendo adesão aí no seu processo de uma forma mais efetiva, tá bom, pessoal? Então, olha só, coenzima Q10, tá? Não esquecer da questão da suplementação ou análise nos exames, né? Um aminoácido super importante que ajuda na questão de eliminar os radicais livres, a inflamação e dar muito mais disposição, tá? Então tem vários ativos, né? Eu trabalho com uma empresa super legal, que é a Central Nutrition, que tem uns ativos maravilhosos. Então é só buscar, pessoal, um profissional capacitado para avaliar essa questão da suplementação antes de usar um antidepressivo. Avalia se você usou muito anticoncepcional ao longo dos anos, isso altera muito a questão da saúde mental e da pré-menopausa, tá? Não se deixe levar por uma medicina tradicional, por uma medicina que deixa a gente cego, tá? Busquem profissionais capacitados que pensam um pouquinho fora da caixinha, tá? O que pode acontecer também, né? Nessa questão da fadiga e do cansaço, é o aumento desse estresse oxidativo, tá? Quando a gente tá inflamado, a gente tem um aumento do estresse oxidativo e aumenta a toxicidade das mitocôndrias, né? Devido a essa falta de coenzima Q10. Que daí isso vai gerar já uma maior fadiga, então, uma menor vontade de estar praticando atividade física, uma falta de disposição bem atenuada. E aí, às vezes, a gente fala, ai, não, vou tomar um antidepressivo, tá? E aí, gente, é um caminho sem volta, tá? Gerando diversos sinais e sintomas aí muito ruins pro nosso corpo, tá? E às vezes é um caminho que a gente realmente depois não consegue desmamar essas medicações psiquiátricas, tá, pessoal? Então avaliem a questão realmente da coenzima Q10 no seu processo antes de estar utilizando aí qualquer tipo de psicotrópico, tá, pessoal? Não é normal a gente ter um quadro de tanta medicação, né, de tanto antidepressivo na mulher 40 a mais. A gente precisa acolher essa mulher, tá? Ah, é normal pra idade, você vai ter que conviver com isso. Perder a capacidade de refletir,
perder a capacidade de criar, de ter vontade de fazer as coisas, né? De não ter energia. Não é normal, tá, pessoal? Não é normal viver assim. Então, existem diversas alternativas aqui na saúde integrativa, com um olhar mais holístico, que a gente consegue tratar processos depressivos, tá? Sem usar antidepressivo, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o intestino, daqui a pouco a gente vai falar sobre microplástico, daqui a pouco a gente vai falar sobre a suplementação. Então, antes de você buscar um psiquiatra, né, avalie os exames com um profissional capacitado, que pensa fora da caixinha, que isso pode te ajudar, tá? Para você avaliar o seu quadro inflamatório, então, nós aqui da Nutri estamos disponibilizando um formulário, tá? Com algumas questões, algumas perguntas, aonde você pode estar pedindo pra gente, que eu tô disponibilizando aqui gratuitamente. Você coloca aqui, eu quero, que a gente vai disponibilizar esse formulário para você avaliar o quão inflamado você está atualmente, tá? Você devolvendo esse formulário preenchido pra gente, a gente vai disponibilizar um e-book gratuito para você, um e-book de limpeza do seu terreno biológico, né? É uma dietinha de 3 dias aí de cru, para melhorar a questão da sua flora intestinal, que eu vou explicar agora aqui um pouquinho a relação do intestino com a saúde mental. Então, pessoal, só para recapitular aí algumas questões que vocês devem analisar para a gente seguir aí para o intestino antes de utilizar qualquer tipo de remédios psiquiátricos, tá? Então, a questão do uso de anticoncepcional, tá? Então, da deficiência de estrogênio e também a questão da inflamação, aonde a gente... Boa, o nosso marketing vai estar entrando em contato com você, Lu. A questão da gente estar tendo um excesso de inflamação. Ah, mas como que eu sei se eu tô inflamado? É só colocar aqui, eu quero, que a gente vai disponibilizar esse formulário para vocês analisarem o quadro de inflamação do corpo de vocês, tá? Então, a questão da inflamação, que prejudica muito, né, a produção estrogênica, né, aumentando, né, a produção estrogênica. Perda de massa muscular, refletindo muito na questão da saúde mental, tá? Falta de coenzima Q10, né? Um aminoácido super importante aí na questão da fadiga, do cansaço, da eliminação de radicais livres, do estresse oxidativo. Então é muito importante você ter um olhar para essas questões antes de entrar com medicação, tá? Uma questão, pessoal, que eu costumo também abordar muito é o sono, tá? O sono, gente, é a chave, né, para manter a nossa saúde mental. Muitas pessoas, elas não dormem, né? Tem a questão da insônia, não conseguem dormir, acordam, vão pra geladeira, comem à noite. Isso tudo desestabiliza a produção do nosso ciclo circadiano, né? Cortisol e melatonina, tá? E também a gente não tem o controle da leptina e da grelina quando a gente não dorme. Quem aqui sabe o que é leptina e o que é grelina? Contem aqui pra mim, pessoal. São os hormônios da fome e da saciedade, tá? Grelina, fome, leptina, saciedade. Então, quando eu não durmo, a gente não acorda com aquela sensação de ressaca, querendo comer mais carboidrato, mais doce, né? A gente come doce de 2 em 2 horas, aumenta a impulsividade. Isso é por conta da insônia, tá? Então aí ele vai passar um remedinho tarja preta pra você dormir também. E esse remedinho tarja preta, ele vai te dar uma queimação. Aí ele aproveita e já te passa o omeprazol, que gera deficiência de B12. E aí, gente, vira um ciclo. A B12 também está relacionada com a saúde mental. Oi, Poli, musa. Então, gente, isso vira um ciclo, né? Isso vira um ciclo vicioso, né? Então, a pessoa não dorme, ela não consegue controlar os hormônios da leptina e da grelina, que são os hormônios da fome e da saciedade, e aí ela acaba ficando mais impulsiva, comendo mais carboidrato, comendo mais doce. Carboidrato e açúcar não saceiam, geram um pico de glicemia. Depois de 40 minutos, 1 hora, você tem uma hipoglicemia e quer mais doce e quer mais carboidrato. Isso tudo pela falta de sono, né? Então, higiene do sono, tá? De desligar a luz do celular, tomar um chazinho, né, pro sono, antes de deitar, não comer tão tarde, né, pra poder não gerar também os desconfortos intestinais e também a gente conseguir destoxificar o nosso corpo à noite, que ele tem esse poder de detoxificação, né, à noite. Isso tudo
pode estar sendo confundido com quadro depressivo. E aí você vai no psiquiatra e toma remedinho, né? Diversos tipos de remédio, gente, diversos, para sono, para ansiedade, para bipolaridade, para TDAH, para demência, e aí vai, gente, é um caminho sem volta, que são remédios que vão desmineralizar o organismo e cada vez mais você vai ter esse tipo de sintoma, tá? Pois é, né? É isso. Então, assim, se você quer melhorar a sua saúde, coloque aqui, eu quero, que nós iremos disponibilizar para você um formulário para analisar o seu quadro de inflamação do corpo antes de você tomar um remédio antidepressivo, tá? Você devolvendo esse formulário pra gente aqui na Nutri, a gente vai estar encaminhando para você um e-book gratuito de limpeza do seu terreno biológico. Então, assim, gente, só não melhora quem não quer também e quem não tem vontade de estar aqui estudando um pouquinho, né? Porque tá assistindo a live, tá fazendo um esforço de estar aqui, né? Investindo o seu tempo em informação para que você possa melhorar a sua saúde. Quem não quer melhorar a saúde, vai no caminho tradicional da farmácia e do médico que não pensa fora da caixinha, tá? E assim você vai construindo o seu tijolinho para você não ter saúde no futuro, tá bom? Então, vamos lá, ó. Então a gente comentou, né, sono, uso de anticoncepcional, tá? A questão mesmo da coenzima Q10, a questão mesmo do consumo de proteína, tá? Muitas vezes esse consumo de proteína tá deficiente, aí a gente não consegue produzir, né, a quantidade de massa magra que a gente necessita para o nosso corpo. A questão da inflamação, né, crônica no nosso corpo, que pode estar muito latente e sendo confundida com sinais e sintomas da menopausa, tá? Gente, a proteína também é uma questão muito importante. Toda refeição da mulher 40 a mais tem que ter um alimento fonte de proteína. Quem aqui sabe? Coloquem pra mim aqui o que é fonte de proteína, né, gente? É o básico, né, pra mulher 40 a mais. Quem aqui sabe? Ninguém sabe o que é uma proteína, gente. Nem aqui no TikTok, nem aqui no Insta, ninguém sabe. Então vamos lá, ó. Fontes de proteína, tá? Carne, peixe, frango, ovo. Leite e derivados tem, mas não tem muito, tá? Hoje em dia o leite não é mais leite também, gente. É um dos alimentos que mais produzem inflamação, tá? No nosso corpo. E também contaminação aí de vermes, parasitas, é o leite, tá? Então vamos lá, ó. O Lucas respondeu aqui. Peixe, ovo, carne, tá? Doutora, eu não tenho tireoide, tomo hormônio e engordei, o que eu faço? Muitas vezes, gente, a questão do hipotiroidismo, né? Não sei se você tem hipotiroidismo ou hipertiroidismo, ela é muito confundida também, né? Com a deficiência de zinco, selênio, L-teanina, L-carnitina, ferro, tá? Então tudo isso você tem que avaliar antes de você iniciar a questão hormonal, tá? Então, se você tem o seu médico, o seu endócrino, pede pra ele esses exames de sangue: ferro, zinco, selênio, que são os básicos, tá? Transferrina e ferritina, tá? Se você quiser, você me manda uma mensagem no direct, tá? Falando desses exames, pode mandar. E a gente vai avaliar para ver a questão da suplementação, tá? E uma questão muito importante, Rose, é você avaliar o seu intestino. Muitas vezes o hipotiroidismo ou o hipertiroidismo, sinais e sintomas, né, são confundidos com a falta de saúde intestinal, que é o que a gente vai abordar nessa próxima meia hora. Essa live vai ser um pouquinho longa, porque o tema é muito interessante e eu tô ficando impressionada com as pessoas que chegam tomando antidepressivo enquanto uma suplementação, uma análise da melhora da alimentação, tirando a história dos processados, a gente pode melhorar muito esse quadro. Desparasitando, tá, gente? Toxoplasmose, totalmente relacionado com quadro depressivo. O verme no cérebro, gente. Vou explicar pra vocês como que acontece isso, tá? E a pessoa fica lá, fadigada, cansada, tá? Sem estímulo. E é o vermezinho que tá lá na cabeça dela, tá? Rose, se você quiser,
coloca aqui eu quero pra gente avaliar o seu quadro de inflamação, que a gente pode começar pelo básico, tá? Que o nosso marketing vai mandar pra você o nosso formulário gratuito de análise do processo inflamatório. Você devolvendo esse nosso formulário, a gente vai encaminhar para você também um e-book de limpeza do seu terreno biológico, que é o tema que a gente vai estar abordando agora aqui na nossa live, tá? Então, pessoal, vamos lá. Saúde intestinal, tá? Existe uma relação comprovada cientificamente com a saúde do seu intestino e a saúde mental. Relação intestino-cérebro. Quem já ouviu falar aqui nessa relação intestino-cérebro? É muito importante, não sei se vocês já ouviram essa expressão enfesada. Aquela pessoa, boa, Rô, o marketing vai entrar em contato com você, tá bom? Ele vai disponibilizar o formulário para você e você devolve para mim. A gente vai disponibilizar um WhatsApp lá, que tá aqui no nosso link da bio, não é isso? Marketing. E aí a Nutri, ela demora um pouco para captar o processo, viu, gente? Porque é tanta coisa nesse mundo digital que a Nutri é meio lerda, tá? E aí nosso marketing vai disponibilizar para você esse formulário e você vai devolver pra gente, tá bom? E a gente vai entrar em contato com você pra tá te oferecendo o e-book gratuito e a gente vai se falando, tá bom, Rose? Bem-vinda. Então, pessoal, existe essa questão da relação da saúde mental com o nosso intestino, relação intestino-cérebro, tá? Que é muito legal. E é importante que vocês, pessoal, tenham o hábito e o costume de avaliar como que é as fezes de vocês, né? As fezes é de vocês, né? Não é de ninguém mais e não existe nada de nojento em relação a isso, tá? Então, quando a gente tem uma saúde intestinal totalmente inadequada, a gente tem aquela expressão enfesado, né? Cheio de fezes, que a pessoa fica irritada, a pessoa fica nervosa, a pessoa fica ansiosa, a pessoa fica empachada, a pessoa fica grossa, né, com a gente. Então é uma questão que a gente tem que avaliar muito, tá? É a nossa saúde intestinal, tá? Sinais e sintomas, né, que a gente não tá com a nossa saúde intestinal em dia. Eu vou estar abordando aqui para vocês alguns deles, né? Então, empachamento, né, intestinal, que é uma questão do inchaço aqui, bem na boca do estômago, tá? Quadros de alteração do fluxo intestinal. Às vezes eu tenho diarreia, às vezes eu fico 3 dias sem ir, às vezes eu tenho ele muito pastoso, tá? O normal é que a gente tenha umas fezes num formato salsicha e que essas fezes, elas não boiem, que ela afunde, tá? Quando boia é que a gente tá consumindo muita gordura, tá? É importante analisar, não existe nada de nojento em relação a isso, tá? Então vamos lá. Rose, não tá conseguindo abrir? Não tem problema, tá? No final da live, a gente vai entrar em contato com você, então, pra gente conseguir abrir esse formulário, tá? Lu, se você puder ir falando com a Rose aqui no pessoal, no direct, pra ajudar ela, eu agradeço, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. A questão do uso de ultraprocessados, né? Relacionando aí a sua saúde intestinal. Então, ó, biscoitinhos recheados, leite que não é leite, né? Extrato de tomate, miojo, né? Que são esses macarrões instantâneos, tá? A questão mesmo de biscoitos, acho que eu já falei, tanto recheado como não recheado, tá? Os biscoitos salgados também, chocolates, doces, balas, né? Eu fico impressionada com o que abre de loja de doce e farmácia. Fico impressionada. Em cada quarteirão abre 2 por semana, né? E aí, gente, essa história dos conservantes, emulsificantes artificiais, gordura hidrogenada, alteram a nossa microbiota intestinal, tá? Então, a gente tem ali no nosso intestino, a gente tem as bactérias boas e as bactérias ruins. Quanto mais ultraprocessado a gente consome, tá? Menos bactérias boas a gente vai ter no intestino e isso vai gerar, gente, um quadro de leaky gut, que a gente chama, né? A barreira intestinal, ela abre. O nosso intestino, ele é fechadinho assim, né? A barreira do nosso intestino é como se fosse isso aqui, ó, tá? E em cima do nosso intestino, a gente tem a nossa flora, tá? Intestinal. E aí, quando a gente consome muito produto industrializado, a gente mexe nessa microbiota intestinal e aí a gente tem o leaky gut, que é a abertura do intestino,
né, desse epitélio intestinal, e aí é essa sensação que a gente tem de empachamento quando a gente tem esse processo do leaky gut, que a nossa barreira intestinal já está aberta. E aí o que acontece? Todos os vermes, parasitas, fungos e bactérias que estão aqui dentro do nosso intestino, eles vão pro nosso sangue. E essa inflamação, ela vira sistêmica, tá? E aí o verme sai para passear pelo fígado, né? Ele sai para passear pelo intestino, o intestino ele estava, né? Pelo cérebro. Às vezes ele se aloja num biofilme do silicone, tá? Então é muito importante também a gente ter esse olhar da desparasitação num quadro depressivo. Eu vou falar isso mais no final. Tá bom, pessoal? Então, o uso de ultraprocessados é saúde mental, totalmente relacionado. Quanto mais ultraprocessado, a gente produz muito mais glutamato, né? Que é um neurotransmissor que agita ansiedade. Então, quanto mais açúcar, mais glutamato. E aí a gente fica ansioso e vai tomar antidepressivo e não quer parar de comer o biscoitinho recheado. E aí, ciclo vicioso. Saúde mental lá embaixo. Ah, não, normal a mulher 40 a mais viver assim. E a pessoa não quer mudar o hábito, né? Botar uma fruta, botar uma fibra na alimentação, não quer praticar atividade física, quer continuar comendo glutamatinho. Esse vai ser o seu caminho, usar antidepressivo, tá? Então, cuidado com o uso de ultraprocessados. Açúcares e carboidratos refinados, pessoal. O grande vilão, né, aí da nossa indústria alimentícia, tá? Isso se dá, né, devido ao aumento da sua resistência à insulina, tá? Então, quanto mais açúcar e mais carboidrato refinado, né? O que é o carboidrato refinado? Quem sabe o que é o carboidrato refinado? Quem sabe? Quem quer colocar aqui? Carboidratos refinados, tá? A gente vai ter aí, ó, pão, bolos, biscoitos, a farinha branca, né, que é o glúten, pizza, hambúrguer, tá? Que são carboidratos que geram um pico de glicemia, tá, pessoal? Então, quanto menos fibra no seu carboidrato, mais pico glicêmico você vai ter e mais impulsivo você vai ficar. Porque quando a gente tem, depois do pico de glicemia, que você tá bem saciadinho, gostosinho, feliz com o seu carboidrato refinado, com o seu açúcar, depois de uns 15, 20 minutos, 40 minutos, vai, no máximo uma hora, você tem uma hipoglicemia, que é onde você quer comer mais doce, mais carboidrato. E aí você não colocando a proteína na sua dieta, vegana ou não, você vai ter esse pico de insulina o dia inteiro, essa impulsividade por ficar beliscando o dia inteiro, né? E isso vai gerar o quê? Vai gerar um aumento da sua resistência à insulina e um aumento das bactérias patogênicas, elas que vão comer o açuquinho ali pra você e elas vão pedir um pouquinho mais de açúcar o tempo inteiro, tá? Então, totalmente relacionado com a sua saúde mental, a questão do uso do açúcar e de carboidratos refinados, tá? Dieta pobre em fibras, né? O que acontece quando eu não como fibra, né? Quem sabe quais são as fontes de fibra da alimentação? Coloquem aqui pra mim, meninas. Se você quer avaliar o seu quadro inflamatório e relacionar com o uso de medicações antidepressivas, coloquem aqui, eu quero, que o nosso marketing vai estar disponibilizando um formulário gratuito para você analisar a sua inflamação antes de usar antidepressivo. Né? Eu tô falando aqui já há 40 minutos sobre diversas estratégias que você pode usar antes de entrar com uma medicação psiquiátrica, tá? Coloquem aqui, eu quero, que a gente vai disponibilizar esse formulário para você avaliar o seu quadro de inflamação atual do seu corpo, tá bom? Além, então, do açúcar e também da questão do ultraprocessado, a questão da dieta pobre em fibras, tá? A dieta pobre em fibras, pessoal, ela gera uma redução da produção dos ácidos graxos de cadeia curta, tá? Que teoricamente, gente, eles são essenciais para o equilíbrio da nossa microbiota e da barreira intestinal, que é o que eu falei do leaky gut, tá? Então, aumentando esse leaky gut, né, que é a fissura da barreira intestinal, a gente aumenta a inflamação sistêmica. E aí você vai ter mais impulsividade por doces e por carboidratos. Aumentando essa barreira intestinal, esse leaky gut,
Tudo que tem aqui de inflamação, inclusive vírus, bactérias e fungos, vão para o seu sangue e às vezes se alojam no cérebro, às vezes se alojam no seu silicone, às vezes em prótese de joelho. Eu já tive paciente que me relata verme na prótese do joelho, tá? No momento da desparasitação. Então é muito importante essa questão do uso de poucas fibras, tá? Para a saúde mental. Então, fontes de fibras: fruta, verdura, legumes, tá? A gente tem a suplementação também, que a gente pode trabalhar com fós, com a inulina, com o psyllium, tá? Todas essas fibrinhas são muito importantes, tá? Então, se você não consegue ter acesso à fruta, verdura e legume, que é mais ou menos, pra mim, né, um olhar meio preguiçoso, né, pra quem não consome fruta, verdura e legume, mas tudo bem, cada um no seu entendimento do que é saúde, tem a possibilidade de você suplementar também essas fibras, né, misturando aí de repente em água, enfim, colocando em cima da salada. Então é alimento da terra, né, gente? Alimento vivo, né? Fruta, verdura, legume, ajuda muito na questão aí da produção dos ácidos graxos de cadeia curta, né? Não gerando esse leaky gut, essa abertura do nosso epitélio intestinal, tá? O uso de antibióticos frequentes, né? Eles matam as bactérias boas do intestino e ele permite a proliferação também dos patógenos, das bactérias inflamatórias, tá? Então aquela pessoa que pega e vai tomar antibiótico pra tudo, tá? Tudo toma antibiótico, a flora intestinal fica zoada, tá? Nutri, ontem eu comi vegetal, proteína no almoço e me senti fraco, tá? Se você se sentiu fraco, Lucas, depende muito do seu objetivo, né? Não sei se você malha, eu não sei qual que é a intensidade do seu treino. Essa dieta é uma dieta cunho mais cetogênico, né? Fonte de energia através da gordura, tá? Muitas vezes para você entrar e se adaptar nesse quadro cetogênico, tem que insistir aí uns 7 dias para você se adaptar, tá? Mas eu precisaria entender aí qual é o seu objetivo. Se você ficou fraco, aumenta a quantidade de vegetais, tá? Pode colocar mais vegetais, porque as fibras, elas são sacetógenas e esses vegetais, eles vão te dar um pouco de energia também, tá? E aí qualquer coisa também aumentar mais a proteína, né? Depende muito da quantidade que você tá ingerindo, tá? E o seu objetivo, emagrecimento, performance, redução de gordura visceral. Então eu preciso entender melhor aí pra te ajudar, tá? Pode colocar aqui, Lucas, o que você quer como entendimento que eu te ajudo. Então, pessoal, vamos lá. A questão mesmo da dieta pobre em fibras, tá? Eu fui comendo e enjoando. Eu só comia com feijão. Tá, mas o seu objetivo qual que é? Emagrecimento? Vai me avisando aqui, tá? Então, vamos lá, ó. O uso de antibióticos frequentes detona a flora intestinal, tá? Então, não façam o uso de antibióticos de forma abusiva, sem receita médica, tá? Isso altera totalmente a sua flora, tá? Então, vamos lá, ó. O uso de pesticidas e ultraprocessados. Já volto aqui com você, Lucas. Tá bom, já volto aqui com você, tá? O uso de antibióticos frequentes, tá? Então, essa questão é muito importante, esse olhar. E a questão dos pesticidas e ultraprocessados, né? Ultraprocessados a gente já comentou, mas infelizmente hoje o Brasil é o país que mais usa agrotóxico no mundo. E isso também está relacionado com a sua saúde mental, né? Quanto mais pesticidas, mais barreiras intestinais danificadas, né? E aí a gente tem uma microbiota totalmente danificada e a questão da saúde mental e a questão da saúde intestinal ligada pelo nervo vago. Quanto menos saúde intestinal eu tenho, menos saúde mental também eu tenho, tá? Então cuidado com o uso de pesticidas, tá? Ah, mas como que eu faço? Eu tenho que comprar produto orgânico? Muitas vezes não é possível, né, gente? Por conta do valor. Mas você se atentar, né, nos alimentos que mais tem agrotóxicos. Pimentão, morango e tomate são os piores. Esses, se você puder comprar orgânico, já vai ajudar, principalmente para crianças, tá bom? Então isso é um olhar também importante para quem tem deficiência de tireoide, para quem tem às vezes uma depressão, que às vezes nem é depressão, né? Um quadro de saúde mental alterado, tá? É importante também, ok? Então vamos lá, o Lucas, ele falou aqui, ó, eu sou magro, eu tenho 1,70 e peso, nossa, 54 quilos, mais proteína. Pode colocar arroz feijão, por que você tirou arroz feijão se você é magro?
Não tem motivo. Você malha? Conta pra mim aqui, tá? Não tem motivo de você tirar o arroz e feijão. Pode botar uma batata doce, que é um bom carboidrato, tá? A não ser que você tenha a sensação de empachamento, empanzinamento. Aí, às vezes, os grãos podem ser mais inflamatórios mesmo, tá? Aí é importante deixar, gente, o feijão, no mínimo, para quem tem essa história da desbiose intestinal, da alteração da saúde intestinal, para comer os grãos, tem que deixar os grãos de molho no mínimo aí 2 dias na geladeira, tá? E aí você trocando essa água aí pelo menos de 8 em 8 horas, tá bom? Mas eu não quero engordar, eu tenho medo. Você não vai engordar com arroz e feijão, você malha? Depende de onde você come. Come na rua, come em casa, faz atividade física, tá? Não malha. Então, aí fica mais complicado, né? Aí, Lucas, tem que tentar colocar uma rotininha aí de atividade física para poder você não ganhar massa gorda, né? Mas o arroz e feijão, ele não engorda. O que engorda é ultraprocessado, açúcar, tá? Suco de caixinha, né? Que as pessoas acham que são saudáveis e não são. Miojo. Conta pra mim, quantas porções de fruta você come, de verdura, no dia? Vamos ver se ele come bem, pessoal. Vamos ver. O pessoal tem medo, às vezes, de comer um bom carboidrato, né? Pra manter a saúde até mental, tá? E não precisa ter medo de comer bom carboidrato, né? Os bons carboidratos, eles ajudam, às vezes, até no sono, né? Numa quantidade adequada, não precisa, tá? Então, vamos lá. Ultraprocessados, açúcar e carboidrato, dieta pobre em fibra, uso de antibióticos frequentes, tá? Pesticidas e ultraprocessados novamente. E, por fim, gente, uma coisa hoje que tá, assim, muito tênue, né? É a questão do microplástico, né? No sangue humano. Então, hoje em dia, gente, a gente tem em 8 anos aí um aumento de 150% de acúmulo de microplástico no cérebro, né? Gerando aí um quadro de demência, Alzheimer, Parkinson, totalmente relacionado. Ah, mas como que eu me contamino com microplástico? Garrafa de água plástica, que é transportada aí nos caminhões, pegando sol, pegando calor, esses microplásticos vão para a água, tá? Guardar comida quente em tupperware plástico, tá? Enrolar sanduíches e alimentos no papel... Aquele papel filme, tá? Que mais, pessoal? Essas aguinhas com gás também, né? Nas garrafinhas plásticas. Então, hoje em dia, a gente vive num ambiente que não ajuda, né? Na nossa saúde mental. Eu já volto com você aqui, tá bom, Lucas? A gente já se fala aqui, tá? Então, hoje em dia, para você ter uma saúde mental, devido a essa epigenética que a gente vive, né, esse nosso ambiente altamente inflamatório, às vezes as pessoas olham para mim e falam, nossa, mas você vive de clorofila, você não come nada? Não, não é isso, eu tenho meus sabotadores também, mas eu procuro beber uma água de qualidade, né, então, de um filtro de barro, tá, gente, que tira a questão dos xenobióticos. Vocês sabiam que a água do nosso bebedouro aqui, tradicional, se você for colocar um filtro, né, um filtro na sua torneirinha, ela tem os xenobióticos, porque, na verdade, quando essa água é tratada, eles eliminam, né, vírus, bactérias e fungos, porém as pessoas, quando elas vão fazer xixi, né, na privada, quando elas tomam antibiótico, anti-inflamatório, quando elas tomam hormônio, que são xenobióticos, isso a gente não trata, né, quando vai para embasa ou quando a água vai passar por um processo de tratamento aí nas estações de tratamento, os xenobióticos, elas não tiram, né, e aí quando a gente pega um filtro, a gente não tira esses xenobióticos, né, que são os hormônios antibióticos anti-inflamatórios, aí a gente já bebe uma água com hormônio, né, olha que maravilha. Também direcionando aí para a questão da depressão e da saúde mental, tá? Então, a qualidade da água que você bebe é muito importante para sua saúde mental, tá? Muito importante. Então, comprem aí o filtro de barro, tá? É uma dica muito legal para vocês, tá? Ah, mas como que eu sei se eu tô inflamado ou se eu não tô inflamado? Coloquem aqui eu quero nos comentários que a gente vai disponibilizar para vocês. Viu, Lucas? Coloca aqui eu quero no comentário aqui da live, que a gente vai estar enviando para você aí um formulário para eu ter uma noção melhor aí do seu quadro de inflamação. Ó, o Lucas, ele falou, eu como legumes todos os dias, porque almoço na universidade, e lá tem muito legumes, salada,
Então, todos os dias eu coloco 1 vez ao dia, 2 vezes, a fruta quantas vezes ao dia, né? Não precisa ter medo de engordar se comer fibra, se comer proteína e se você é magro, tá? Não existe isso. Tem que desparasitar, né? Fazer o protocolo de desparasitação adequado para poder te ajudar a não ficar tão inflamado. Às vezes é inflamação e não gordura, né? Antioxidante, o sistema de eliminação dos antioxidantes está deficiente. Tudo isso tem a ver com a questão da saúde mental, tá? Pessoal, então a questão do microplástico, ok? Todo mundo entendeu que é perigoso, que não é legal e que vocês precisam se atentar nisso. Ah, outra coisa, café. O café de cápsula, todo dia, aquele alumínio na sua cabeça, tá? Contaminação de metal pesado para saúde mental, totalmente direcionado com quadro depressivo, tá? Alumínio, microplástico, tá? Quando você vai fazer o seu café naquele coador Melita também, que a gente bota o papelzinho dentro, todo dia aquele microplástico no quente, saúde mental danificada, intestino danificado, isso ninguém fala. A pessoa vai lá, já sai, ó, com remedinho, né? Ah, vamos tomar um antidepressivo. Tá depressiva, minha filha, coitada. É normal, mulher 40 anos tomar, de 40 a mais tomar antidepressivo. Olha que legal, né? Vamos tomar, tá ansiosa. Mas todo dia ela toma um cafezinho Melita no alumínio. Todo dia, né? E aí ela não se atenta à questão da contaminação do microplástico, do alumínio, né, da água com xenobiótico. É normal viver assim, minha filha. Você foi feita para sofrer, né? Vai, fia, vai que você vai tomar antidepressivo e vai ficar tudo certo, né? Então, é um olhar mais atento a isso, tá, pessoal? E pra gente fechar aqui, vou falar um pouco de alguns ativos que vocês devem prestar atenção, tá? Devem prestar atenção antes de vocês começarem a tomar antidepressivo. Gente, pelo amor de Deus, ainda bem que essa live vai ficar gravada, gente. Se atentem a essa live, gente. Essa live tá muito rica, tá? A questão da suplementação antes de entrar com antidepressivo. Por favor, gente, olhem, tenham um olhar mais profundo para essa live, tá? Essa live pode salvar a vida de vocês. A questão da saúde mental de vocês e da família de vocês, né? Coca Zero, o que você tem a dizer? Tarará! A gente falou o que agora aqui dos ultraprocessados, né? O que a gente falou da questão dos acidulantes, dos edulcorantes, né? A questão toda dos aditivos para a nossa flora intestinal. Totalmente inadequado, gente. Emagrecimento e saúde mental não é sobre calorias, tá? A Coca Zero é um dos alimentos que mais tem acidulante, edulcorante, xarope, tá? Que são aditivos alimentares, vamos resumir. É um dos alimentos que mais tem aditivo alimentar. Ah, mas ela não é tão calórica, ela é menos calórica. Gente, o que é mais saudável? 1.200 calorias de McDonald's ou 1.200 calorias de fruta, verdura e legume? É normal o emagrecimento só contabilizar a caloria? Pra mim não é. Eu sou uma nutricionista que não sou, vamos dizer assim, adepta a só contar caloria. Não adianta você consumir 1.200 calorias de McDonald's, Chicken Egg Nuggets, entendeu? 1.200 calorias de ultraprocessado não bate com 1.200 calorias de fruta, verdura e legume. Tá bom? Eu não vi o nome aqui. Gustavinho, tá mal, tá? Se você é viciado em Coca Zero, toma normal, que eu acho menos pior, tá? E aí corre atrás, meu filho, vai malhar, vai tomar mais água, toma uma água de qualidade, começa a tentar desmamar essa Coca Zero com mate, leão, que é menos pior, né? Ah, mas tem açúcar, mas pelo menos não tem tanto aditivo, tá? Um copo de Coca-Cola demora 2 anos pra sair do nosso sangue, só pra você ter ideia. E a indústria ama, a indústria e a farmácia amam que vocês tomem Coca-Cola, amam, tá? Porque daí vai vir depois um quadrozinho de desbiose intestinal, resistência à insulina, tudo aquilo que a gente já comentou aqui na live, tá? Como melhorar a minha saúde mental através da suplementação? Número 1, L-teanina, chá verde, tá? Produz GABA, tá? O GABA, gente, ele ajuda muito, tá? Muito a gente ficar menos ansioso, a gente ficar menos agitado, tá? Então, o GABA, ele é um neurotransmissor que ajuda a acalmar,
tá? Então, utilizem aí a L-teanina, ou em forma de suplemento, ou em forma de chá verde, tá? Zinco, pessoal. Quando o zinco tá muito baixo, a gente tem um aumento do glutamato, que é um neurotransmissor que gera ansiedade. Então, quando a gente tá com o zinco muito baixo, a gente tem aí um quadro de maior impulsividade, né? Maior compulsão alimentar, tá? Então, quando a gente tem a questão do glutamato muito latente no nosso corpo, que é uma questão também que tem na Coca Zero, tá? Por que será que a gente fica mais ansioso, né? Mais agitado com o açúcar, tá? Pode também estar alterando essa questão da ansiedade, tá? Então, quando a gente pensar numa suplementação para quadro depressivo, a gente tem que pensar no zinco. Se a gente for pensar em alimentos, as castanhas, tá? Elas ajudam aí, e a questão das proteínas também, elas podem ajudar na questão do zinco, tá? Magnésio, né? Um dos queridinhos aí da suplementação do nosso corpo, né? Se fosse falar de uma suplementação, 1 ou 2 suplementos para a questão da saúde mental é a mulher 40+, coenzima Q10 e magnésio, tá? Básico na mulher 40+, tá? Se não tiver, o quadro de falta de energia, de falta de fazer as coisas, vai ficar mais latente, tá bom? Vitaminas do complexo B, B1, B2, B3, B5, B9, B12, totalmente direcionado com o quadro de depressão, tá? Quem não, é saúde mental, né? Vamos dizer assim, não só depressão, mas às vezes ansiedade, tá? Peraí, gente, que deu a live terminará. Tá bom, eu vou precisar encerrar a live, pessoal, já, tá? Não é possível, arraste para o lado, vamos lá, tá? Então, pessoal, eu vou... Ô, Lu, tá dando alguma coisa no... Vou te sair daqui, pronto. Acho que é no filtro do TikTok, não sei o que tá dando lá. Então, pessoal, para finalizar, para a live não cair, vou falar do complexo B, vou falar da vitamina D, né? Os quadros de normalidade dos exames de sangue da vitamina D não são adequados. Eu trabalho com vitamina D de 80. A referência tradicional para você comprar bastante remedinho de depressão é 20 dos exames de sangue. Então vem comigo que eu vou te ajudar. Creatina e também desparasitação. Uso de creatina na mulher 40+, essencial. Saúde mental, totalmente relacionada com esse mix de aminoácido. E a desparasitação, verme, toxoplasma no cérebro. Não tem relação de estar usando antidepressivo. Primeiro, pessoal, façam essa limpa na live para depois vocês procurarem o uso de antidepressivo. Pessoal, muita informação, tá? Muita informação. A gente colocou aí diversas questões que vocês podem avaliar nessa live antes de vocês entrarem com o processo de remédios psiquiátricos, tá? Então assistam essa live com calma, tá? Coloquem aqui "eu quero" nos comentários para que a gente possa enviando para vocês um formulário de análise do quadro depressivo de vocês, tá? Para que vocês possam trazer de volta esse formulário pra gente e a gente vai disponibilizar um e-book gratuito de limpeza do seu terreno biológico, com essa parte do intestino que a gente comentou agora no final da live, para que você analise como você fica um pouco mais disposto, um pouco mais animado, um pouco menos fadigado. Não é normal a mulher 40+, viver triste, viver com sem falta de vontade de fazer as coisas, viver sem capacidade de criar, de interagir com as amigas dela. Não é normal viver assim. Assistam essa live, encaminhem esse formulário para mim, respondam esse formulário, né? Coloquem aqui "eu quero", que a gente vai ajudar vocês, mulheres 40+, que sofrem com quadro de ansiedade, depressão e fadiga. A gente vai ajudar você a ter mais saúde e mais bem-estar. Tá bom, pessoal? Então é isso, eu vou sair porque senão a live vai cair. Um beijo no coração de vocês, uma ótima semana. Terça-feira que vem estamos juntos novamente, tá? Provavelmente eu vou estar com o Carlos, que é um naturopata, que tem aí um protocolo muito legal para inflamação. Então, provavelmente eu vou estar trazendo ele aqui, ele vai me confirmar ainda essa semana. Então, toda terça-feira às 8 horas, eu espero vocês aqui. Um beijo, pessoal, senão a live vai cair. Gratidão por tudo.